Olá, estamos nesse mês de fevereiro dando atenção devida às cores roxo e laranja, que trazem a conscientização das doenças, 3 delas ainda que não possuem curas: lúpus, fibromialgia e Alzheimer. E temos a laranja, que é sobre a doença leucemia. E diante das ferramentas da psicologia, podemos estar sempre nos protegendo, cuidando, promovendo um bem-estar com o nosso sistema imunológico, dando a ele a harmonia, que os níveis de cortisol, quando estão alterados, eles provocam muitas doenças, né? Da mesma forma que nem muito e nem pouco, né? Porque a intensidade é que faz essa desarmonia. O equilíbrio nos traz bem-estar e nos traz até bom senso. Quando o cortisol está em nível bom, ele traz uma área do cérebro o bom senso, né? Então, colocar-se diante da situação de cada dia com as suas devidas preocupações, ele realmente é como uma gangorra. Um dia está mais ou menos, um dia está bem, nós vamos alinhavando todas as possibilidades de desenvolver nosso potencial, nossas habilidades, e enfrentamos as reações do nosso corpo através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que estes sim são importantes, né? Para que a gente não colocar-se diante dessas dificuldades, as angústias, né? Não colocar-se diante dessas dificuldades os pensamentos negativos que trazem, através de todas essas energias contrárias ao bom desenvolvimento nosso, mental e físico, as doenças que a gente sabe que não começam de um dia para o outro. Elas desenvolvem conforme que nós estamos nos alimentando. Qual a alimentação que nós utilizamos durante o dia? Quais os pensamentos, os sentimentos que nós utilizamos durante o dia, né? No nosso trabalho? Qual o nosso objetivo de vida? Qual a dificuldade que nós estamos naquele dia, naquele momento, naquela fase da vida, tendo a preocupação maior? E o que estamos fazendo, usando as nossas habilidades e potencialidades para ser colocada uma solução, ou se ainda não tê-las, mas a aceitação daquela realidade naquele momento, porque a aceitação nos traz muita força, porque tem um ditado japonês que diz que o bambu que se curva, ele se coloca muito mais força, porque ele está se colocando, ele vai de um lado para o outro, e não é muito mais importante do que o carvalho, que é resistente, porque muita resistência ele se quebra, né? Diferente do bambu, que ele se curva diante das tempestades. Assim, nós também temos essa possibilidade de colocarmos diante das circunstâncias da vida essa adaptabilidade. Então, o ser humano, quando é adaptável, quando ele não resiste, mas sim surfa diante da onda, ele consegue muito mais e melhor passar por essas fases de desenvolvimento das nossas vários ciclos, né, que nós passamos, né? Cada ciclo tem sua intensa dificuldade ou não, né, que vai se colocando. Visite meu site silviapsi.com.br, que estamos, como psicóloga, estamos aqui atendendo no consultório e fazemos muito aquilo que nós precisamos ter. Mergulho dentro de nós mesmos. Mergulhar na sua divina providência do universo, que permite essa adaptabilidade e coloca-se diante de nós aquilo que nós temos de mais importante, a nossa essência. Descubra essa essência, acolhe ela,
a plenitude, que não é só a luz, mas também a sombra, como dizia o Jung. Então, às vezes, na sombra, nós acreditamos que esteja somente coisas negativas. Não, ali está a força que, sendo descoberta, desenvolvida, ela se coloca na habilidade, nas muitas qualidades boas que todos nós temos, ok? Voltamos com várias outras maneiras de interpretar a realidade, porque depende da lente de cada ser humano. Então, eu posso ver num problema uma força maior para resolvê-lo. E muitos, diante do mesmo problema, se colocam de uma forma desesperadora, que não acham uma saída, não colocam possibilidade de ultrapassar aquela barreira e se paralisam, né? E entram aí, essa negatividade traz a angústia e que por vez não faz, e muitas vezes é a partida de uma depressão, porque não faz esse mergulho necessário que todos nós desejamos, mas que resistimos e não curvamos até a lona, né? Não temos essa humildade de fazer com que enxergamos aquilo que é bom e aquilo que também ainda está por melhorar. Essa é a nossa tarefa do nosso dia a dia, do desenvolvimento, da nossa potencialidade e tudo aquilo que nós, seres humanos, temos muito ainda a entender, que é autoconhecimento, com autorrespeito, né? Com esse autoamor. Vemos em nós, acolhemos aquilo que ainda nós não entendemos, mas procurando entender, com a aceitação necessária, porque se nós olhamos algo, mas não aceitamos essa realidade, nós não conseguimos ultrapassá-lo, nós simplesmente ignoramos. E tudo que nós demos as costas, elas nos chegam com muito mais força. Então essa é a tarefa do nosso dia a dia, é olhar, se olhar, e através da nossa ação, do nosso conhecimento, da nossa humildade, absorver aquilo que é bom e desenvolver as potencialidades que ainda estão para se colocar diante de nós, por ainda não estarmos com esse olhar, com essa lente de viver a essência, sem copiar ninguém. Porque todos nós, cada indivíduo tem o seu valor. Mas às vezes colocam-se diante de muitos como se tivesse que ser aquela qualidade da outra pessoa, não enxergando a sua própria qualidade e não desejando que essa qualidade ou que seja igual ao outro, em vez de ter a particularidade de cada um. Essa é o valor, esse é o valor do ser humano. Desejando o melhor momento para o outro, porque tudo que eu desejo para o outro tem primeiro em mim. Todo sentimento que eu desejo ao outro nasce em mim. E essa é a importância de colocar-se de pensamentos positivos, de gerar todas essas energias boas em direção a algo ou a alguém, porque essas mesmas energias, elas são construídas cada dia mais por mim. É como se eu tivesse com a rosa na mão e eu dou essa rosa. Então, sempre há um perfume quem doa as rosas. Assim também, nós devemos sempre ter esse raciocínio. Se eu desejo algo ruim para alguém, esse desejo está em mim. Diferente da raiva. A raiva por uma reação de que eu não gostei da atitude do outro. Então, essa reação eu tenho, aí eu me direciono essa emoção raiva para algo que eu possa desenvolver em mim, descobrindo aquilo que está acontecendo e como eu posso melhorar. Então, todas essas maneiras de ver, de interpretar os diversos acontecimentos da vida fazem realmente a diferença para o nosso desenvolvimento emocional, ok? Até mais tarde. Até o outro episódio em que nós vamos procurar ter esse raciocínio com um pouco mais de desenvolvendo, mergulhando esses sentimentos em nós.
ok? Até lá.